combater discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe, aumentando a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social e no reconhecimento cultural. Ações afirmativas como estas que foram registradas ao longo da história da Câmara de Campinas. E neste documentário de Memórias da Cidade, você confere algumas destas iniciativas. Nós temos o livro de tombo aqui, e toda a referência dos acontecimentos da época. Então, várias menções em que se diz que o Instituto Santa Teresinha recebeu um aporte, por exemplo, R$6.000 da Prefeitura de Campinas, outro também, R$6.000, em 1934, também da Assistência Social de Campinas, também R$13.000. Então, tem várias passagens em que a Prefeitura de Campinas deu este aporte para a educação das meninas surdas. É uma resposta a uma demanda social. Então, através de demandas de movimentos sociais, de outros grupos organizados, existe uma demanda para que as desigualdades históricas sociais sejam reduzidas, sejam corrigidas. E quando o legislativo responde com políticas afirmativas e outros tipos de ações, no sentido de corrigir essas desigualdades históricas, dá um recado para a sociedade que a desigualdade não pode permanecer e que vão ser utilizados esforços estatais, estruturais para corrigir essas desigualdades. Isso dá legitimidade para as populações subrepresentadas, por exemplo, população negra, pessoas com deficiência, pessoas idosas, a receberem um estímulo a participar da cidadania de forma plena. Quando a gente fez a primeira entrega do diploma de mérito Zumbi dos Palmares, eu estava conversando lá com o vereador Benassi, com o meu Santini, eles estavam mais à frente, eu ajudando, e eu fiquei mais na parte da mobilização e dei um diplominha ali para uma pessoa ou outra ali, olha, diplominha. Aí eu falei assim, pô, Romeu, é o seguinte, nós da esquerda, a gente não gosta muito dessas coisas de ficar fazendo homenagem, dando diploma e tal, medalha. Puta, isso é uma caretice isso aí, né, cara, coisa... Mas aí a hora que eu via aquelas pessoas chegando com a sua história, né? Com a família, com os amigos, uma sessão que a gente trouxe lá, o pessoal da Casa de Cultura Tainã, capoeira, a Câmara virou uma quizumba. Eu falei, a gente estava errado, porque eram lutadores que estavam ali, que a gente achava que tinha uma visão igual a minha. Ah, isso aí, pô, Câmara, deputado, né? Estamos fora disso. E assim, e o diploma foi crescendo tanto, né? Que agora eu soube que o pessoal está querendo fazer uma homenagem de massa para todas as pessoas que receberam o diploma de mérito Zumbi dos Palmares na Câmara de Campinas. Olha que beleza, vai juntar muita gente, vai ser uma grande quizomba. O reconhecimento é fundamental, porque dá legitimidade às pessoas que trabalham por anos, de forma voluntária, muitas vezes, para levar a ferro e a fogo aquela luta de pessoas, grupos subrepresentados. Então, por exemplo, quando uma pessoa negra, que luta pelo movimento negro, por movimentos organizados a vida toda, recebe uma honraria, está dando uma resposta para a sociedade de que
o Legislativo valoriza ações que reduzem desigualdade, valoriza a luta da população organizada para ali reduzir desigualdade, para promover o bem-estar a todas as pessoas, trazendo aí, né, um sentido de cidadania mais ampla e garantindo que essas pessoas acessem todos os tipos de espaço. Apresentei o projeto de lei e virou lei, obrigando a prefeitura nas propagandas de utilidade pública que desenvolvia na televisão, pudesse também colocar a língua de sinais, para que a população surda também pudesse receber aquela informação. Agora a Câmara tem sido protagonista também nessas ações. O que a gente percebe é que as cidades do passado, elas não foram pensadas para todos. E essa consciência de tornar a cidade cada vez mais acessível, inclusiva, ela vem ganhando força nas últimas décadas. E na Câmara a gente tem feito a nossa parte. Por exemplo, na transmissão das sessões ordinárias, audiências públicas, a gente tem o intérprete de Libras ali concomitantemente também utilizando a língua de sinais para atender a essa necessidade dessa população. A nossa população, ao mesmo tempo que ela tem gestos muito assim, de revolta, de atitudes de violência mesmo, né? A cidade tem muito casos com os travestis de violência, de população que é fisicamente agredida, né? Não é só verbalmente, fisicamente agredida. Ali a gente teve dois momentos que foram cruciais, né? Primeiro que a Câmara também tem no seu perfil pessoas de uma tradição religiosa, com seus valores, né, com a tua visão de mundo que a gente tem que respeitar. Esse é o problema da sociedade, não é do vereador, é da sociedade. Então, às vezes as pessoas acham que o problema é do vereador, da vereadora. Não, o problema é da sociedade. Ela foi construída afirmando o preconceito, discriminação e definindo papéis subalternos para as pessoas em função da cor da tua pele e também agora a partir da expressão mais genuína do teu direito de amar quem ela quiser amar, de casar com quem ela quiser amar, de ser feliz com quem ela quer ser feliz, é disso que se trata. Então a gente teve um embate um pouco mais duro, né? Mas com muita capacidade de articulação, de negociação, de mediação, a gente conseguiu fazer as audiências públicas, nada no apagar da luz, escondida, aquela votação, né, com a Câmara vazia, não, vamos fazer o debate. Todos os projetos que nós apresentamos tinha essa forma de construção, né? Primeiro não eram projetos meus, geralmente era apenas ser o porta-voz, a caixa de ressonância daquilo que estava se expressando nas ruas e nas lutas sociais. O segundo é que a gente tem que convencer as pessoas de que essa era uma proposta justa, né? Então o debate, eu sempre gostei muito, né? Então o debate era necessário, porque a gente tinha vários problemas, né? A parada é um momento de expressão, da liberdade, do orgulho gay, aquela história toda, da visibilidade, né? Porque as pessoas eram reprimidas, elas não podiam assumir na sociedade, né, os seus direitos, a tua liberdade, vamos falar assim. Então, a visibilidade da parada é isso, por exemplo, estamos aqui, somos pessoas igual a vocês, vivemos liberdade, amamos também como todo mundo ama e queremos ser felizes, ponto. O segundo é que nós tínhamos problemas com relação às doenças soropositivas, como HIV, né, que a gente tinha uma batalha aqui em Campinas, em toda a rede SUS no Brasil, para que as pessoas pudessem ter acesso a tratamento, quebrar patentes, para que você pudesse dar perspectiva de vida para essas pessoas que estavam socialmente condenadas à morte, porque o preconceito era tão grande. Se a pessoa tinha um HIV, era gay, nossa senhora, ela não podia frequentar a casa das pessoas, amigos, escola, né? Então você tinha que ter uma condição dessas pessoas terem acesso a tratamento, e foi isso que nós conseguimos aqui em Campinas. Então, tinha essa questão. Tinha a questão de que você no espaço público, no ambiente público, essas pessoas tinham que ser tratadas como qualquer um outro cidadão.
Não podia. No espaço privado a gente tinha uma lei para punir. No espaço público você tinha que tratar na escola, no posto de saúde, né? Então treinar os profissionais para que ele pudesse receber essas pessoas sabendo que elas são portadores de direitos. É um processo democrático, a construção de maioria, não precisa ser unanimidade. E depois a gente vai, né, construindo hegemonia na sociedade. Essas duas legislações elas foram impulsionadas por atos de violência praticados contra homossexuais, proibições de frequentar ambientes, bares, festas, né? E aí a gente criou então a oportunidade de colocar o debate, de apresentar a lei e de aprovar a lei. A gente precisa de leis sobre a questão da saúde, trabalho em renda, incentivo à educação. A gente precisa ter um entendimento de como que a gente vai tratar nos ambientes escolares de transição, né, para o ensino médio. A gente já teve algumas políticas de conscientização na escola que vieram oriundas da escola estadual aqui no município, né? Mas a gente tem o centro de referência LGBT, que é o mais antigo do Brasil e que tem uma expertise muito grande para a formação dos profissionais. A gente tem uma grande dificuldade com relação à utilização do nome social, principalmente por conta do avanço do discurso de ódio, né, que fazem com que muitas das políticas públicas que ainda não foram implementadas, mas que a gente já estava começando a ter um pouco mais de familiaridade, elas fossem revogadas. Quanto mais políticas públicas a gente tiver para consolidar, né, e que isso não seja possível de ser revogado, mais avanço a gente vai ter com relação à comunidade LGBTQIAPN+. Um bom exemplo disso seria a criação do Conselho da Diversidade, que aí a comunidade conseguiria se reunir juntamente com o executivo, trazer as pautas livremente e não precisaria passar pelo legislativo. Mas enquanto isso não acontece, a Câmara ela é fundamental para que a gente consiga discutir, pautar e assim transformar em políticas públicas o enfrentamento, né, na saúde, na educação, na assistência, no transporte, na segurança pública, na cultura. Então a gente precisa cada vez mais abrir esse espaço e a Câmara que tem condições de fazer isso hoje. A população LGBT, ela é formada não só por essas siglas, né, mas por várias outras. É uma população ampla que passa por diversidade sexual, orientação sexual e outras questões vinculadas a ser, estar e se reconhecer enquanto ser humano. Certo? Porque essas questões elas permeiam a nossa vida. A orientação sexual, como a gente se apresenta, como a gente se identifica, essas e outras questões. Quando existe uma legislação que identifica que essas pessoas serão reconhecidas e respeitadas como quaisquer outras, além disso, a gente precisa dar garantia desses direitos. Em 1888, com a abolição da escravidão, a Câmara de Campinas já travava muitos debates, né? A nossa cidade foi a última a abolir a escravidão, muita gente morreu na febre amarela, então tinha debates acalorados na Câmara de Campinas com relação à questão racial, à questão dos direitos dos ex-escravizados. Então a gente já vinha de uma história. Eu sempre digo isso, que a Câmara de Campinas é uma das mais avançadas do Brasil quando se trata de políticas de ações afirmativas. Então a gente foi lá e deu mais uma contribuição. Chego na Câmara em 1997, vou percorrer ali a biblioteca da casa como bom aprendiz, fui lá estudar, que já tinha passado, descobri que eu era o 6º vereador negro da história da cidade de Campinas, descobri que já tinha uma lei do vereador Romeu Santini e do vereador Sérgio Benassi que tratavam ali das questões raciais, tinha o diploma de mérito Zumbi dos Palmares, um embrionário
de uma lei que depois nós conseguimos aprovar também, que dá o tratamento adequado para as pessoas com trato e anemia falciforme. Então eu chamei os dois para uma conversa, falei, cara, estou chegando aqui agora para aprender também, que eu mal sabia ir para a tribuna, não sabia muito o caminho nem do gabinete, minha mãe falava, né? Então eu fui conversar com eles, falei, cara, a gente queria apoio de vocês para a gente poder avançar nessa legislação. A gente vinha de um processo, país extremamente de repressão, de extrema repressão, depois nós vemos pelo movimento das diretas, a luta democrática, a Constituição Cidadã de 88, que abriu uma avenida, né? Uma avenida do ponto de vista da expressão dos direitos, da liberdade, da afirmação de identidades. E também pressupunha algo que eu aprendi à época com a Aldaís Sposati, que era secretária de Assistência Social no governo Erundina, depois veio a ser vereadora de São Paulo, uma pessoa que eu admirava muito. E eu estava iniciando minha atividade assim, legislativa, uma pessoa que vinha de movimento, e quem vem de movimento vem também já com algumas convicções muito fortes. A primeira convicção é que a gente tem que separar Estado do movimento de partido. Então tinha crises assim que eu também tinha que enfrentar os meus próprios leões aqui. E dialogar com o movimento social da importância da gente constituir políticas públicas, né, que viessem consagrar aquilo que estava previsto na Constituição. Sem política pública não tem legislação, não tem recursos orçamentários, não tem planos de metas, não tem mecanismo de controle e monitoramento e também não tem afirmação da identidade, de direitos e de valores. Foi daí que a gente começou a discutir o feriado 20 de novembro, quer dizer, então, eu na verdade não inventei, né? A gente pegou a agenda, uma agenda que foi construída com muita luta, sangue, sacrifício, e transformamos ela em política pública, né? Uma cidade que historicamente vem de várias falas, de vários tratos com a população negra que deixou a desejar e quando traz um feriado começa a reconhecer a luta dessa população, porque precisou um vereador, inclusive, né, que olhou e falou, não, vamos colocar, porque é uma necessidade da população, vamos colocar isso como um feriado. Em Campinas, independente qual é o dia da semana, que cai o 20, se tem a manifestação. Então, se entende também que Campinas reconhece esse dia como um dia de luta. Então, isso é muito importante. Vamos falar muito da Lei 10.639, mas Campinas foi pioneira no Brasil, junto com o Rio de Janeiro, a propor a inclusão do currículo, né, étnico-racial, a pluralidade na propaganda institucional do município, né, do ponto de vista que hoje a gente vê jornal, televisão, revista, jornais, a gente fica até orgulhoso com aquela presença e com a presença que tem hoje dos negros e negras na televisão brasileira, na mídia, mas não tinha, né? Então a gente conseguiu fazer esses avanços. E seguramente a mais expressiva é o Dia da Consciência Negra, que hoje é feriado nacional. E isso permitiu um diálogo fraterno, transparente, muitas vezes duro, né? Mas bastante propositivo no sentido de afirmação de direitos. Acho que esse foi o grande legado da nossa contribuição, eu diria da contribuição da Câmara de Campinas, né? Com relação às questões étnico-raciais, ela foi muito madura, porque a gente é uma das primeiras cidades a instituir o 20 de novembro, né? Mas antes disso já tinha uma legislação que previa comemorações no 20 de novembro. Então isso demonstra como a cidade de Campinas, que foi a última cidade do mundo a libertar o povo não escravizado, né, que a gente tem registro, ela quer fazer da sua história uma modificação. A gente transformou essa pauta numa agenda da Câmara. Não era a minha agenda, era a agenda do movimento, em primeiro lugar. Segundo, ela virou uma agenda da Câmara. Eu acho que a gente não teve nenhum voto contrário. Existiam, obviamente, opiniões divergentes, ponderações, né? Aquela coisa da discriminação positiva, da discriminação contrária, quais seriam as consequências de mecanismos de ações afirmativas, como as cotas, por exemplo. Eu lembro que a gente travou vários debates sobre cotas, conseguimos até colocar algumas emendas na Constituição brasileira, depois eu e o vereador Carlão aprofundou mais ainda esse tema. Hoje nós temos concursos com cotas em Campinas, né, com reserva de vagas. Então era debates para um tempo em que essas coisas estavam vindo com muita força do movimento social,
mas como novidade. Mas não é só questão de estar no serviço público, é realmente estar num padrão mais hierarquizado do serviço público, porque se a gente fala serviço público, aí vão pensar, mas é a merendeira? Por que só a merendeira? Por que só na limpeza? Não, o negro, ele pode estar em qualquer espaço, inclusive como gestor. Né? E dentro ainda a gente sabe que no serviço público, no patamar de gestor, de coordenador, ou mesmo outros cargos que a gente coloca como um escalão maior, é difícil ainda encontrar a pessoa negra. E quando você coloca que tem cotas, isso também faz com que na hora que você preste o concurso, né, você também tem a possibilidade de prestar o concurso, inclusive no curso da sua formação. Eu acho que a cota também vem para colocar, dar um norte para que tenha uma paridade. Eu lembro que nesse processo de estudo, né, quando você pega a lei orgânica do município de Campinas, ela radicalizou, né? A Constituição brasileira fala que o poder, né, é exercido de forma direta e indireta, né? Direta pelos eleitos democraticamente, vereadores, deputados, prefeito, e indireta pela sociedade civil, né? Através dos conselhos de participação popular. E aí, esse tem muito mérito do vereador Signorelli também, que na lei orgânica de 88, ele trabalhou muito esse tema da participação popular, do controle social. O Conselho vem e abre a interlocução, abre o diálogo e fiscaliza a execução das políticas públicas. Então, acho que a gente foi, de certa maneira, preenchendo um rosário ali, para que a gente possa afirmar com muita convicção hoje, né, e também com aquela quase ideia de que dever cumprido, de que a gente conseguiu construir um arcabouço legal, legislativo hoje, que dá as condições para que a gente possa financiar muitas das políticas públicas executadas no Brasil. O Conselho veio para fortalecer esses movimentos, porque assim, tínhamos vários movimentos na cidade, né, que a gente tem o movimento negro, tem o movimento de mulheres, né, tem vários movimentos que lutam por políticas públicas. O Conselho fez com que esses grupos se agrupassem e de uma forma uniforme, melhor falando, né, eles pudessem exigir esse direito. Então, com isso, deu uma força maior, o Conselho dá um respaldo maior, até porque não é só a sociedade civil, é o poder público também que está junto. A gente tem a sociedade civil, poder público, associações, né, associações de moradores, associações de amigos, a gente tem ONGs, né, que vem trabalhando dentro da cultura afrodescendente e trazer isso não só, porque muita gente resume como se a cultura negra fosse somente a dança, a arte, e não é isso. Quando a gente vem discutir a cultura negra, engloba tudo, inclusive uma melhor escola, né? Uma alimentação, a saúde da população negra, que é muito importante, né? Que a gente tem algumas doenças que são específicas e que tem que ter um olhar, um cuidado. Então, eu acho que o Conselho, trazendo essa diversidade, ajuda com que a população também saiba mais dos seus direitos e possa exigir um pouco mais do poder público. É olhar que a gente tem mais de 59%, né, na cidade que foi declarado como negros e pardos. Então, quando a gente tem uma lei que traz um conselho aonde tem o poder de fiscalizar se está sendo cumprido, é importantíssimo. Primeiro porque a gente entende que está se realizando um trabalho voltado para a população negra. Não só a nível municipal, mas estadual e federal, né? Então a gente, como parte da população negra, como uma pessoa atuante,
Eu acho que estar nesse local, no conselho, também é fazer com que a minha cidadania seja exercida. E eu posso exercer de que forma? Estar no conselho, fiscalizando, não só para mim, mas para que todos da cidade de Campinas tenham os seus direitos garantidos. Então a Câmara de Campinas já tinha ali Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho da Criança e Adolescente e tal. Aí nós falamos, pô, nós estamos avançando nessa agenda de ações afirmativas, nada mais justo de ter um conselho também de participação da comunidade negra para que ela possa exercer o controle externo, apoiar a fiscalização. Não vai substituir a Câmara, não vai substituir o Ministério Público, tribunais de contas, etc., né? Nem o próprio Poder Executivo, mas ele pode ser um órgão de fiscalização, controle, assessoramento, proposição para as políticas públicas, dialogar muitas vezes com os movimentos sociais, daí a sua pluralidade na representação. Elas têm discutido, debatido os problemas existentes, as dificuldades que essas populações enfrentam hoje de acesso aos serviços públicos ou até de utilização dos serviços que a cidade disponibiliza. E a partir das comissões são apresentadas propostas de aprimoramento da legislação ou até indicações para fortalecimento das políticas públicas que a gente chama inclusivas ou de acessibilidade. Então as comissões têm cumprido um papel fundamental. Nós temos aqui no plenário da Câmara e próprio acesso da Câmara já um pouco melhor preparado para receber o munícipe que tenha deficiência. Quando nós trazemos aqui uma pessoa em cadeira de rodas, nós já temos um espaço apropriado para ele. Então ele se sente pertencente a este lugar. Ele começa a sentir que ele pode vir aqui, que ele vai ser ouvido, ou vai ter uma intérprete de Libras, ou vai ter o acesso a Libras pela TV Câmara, e ele vai poder se expressar melhor. Isso é de suma importância. Essas pessoas merecem ser cidadãs. E por cidadania, a gente está falando de ocupar espaços públicos, ter direito à voz, ter direito a ser representada e, mais que isso, a se representar enquanto uma pessoa que pode emitir opiniões, que pode apresentar o que quer da cidade, como a cidade pode apresentar maneiras melhores de convivência, um bem-estar social mais amplo e efetivo. Isso significa que diversidade, equidade e inclusão, por exemplo, não são só palavras no campo ali de ai, que bonito, que legal, é moralmente bacana atualmente. Não é isso. Significa que efetivamente a pessoa vai ter um lugar à mesa. Ela vai se colocar, ela vai ser ouvida e as suas considerações vão ser levadas a título de reconhecimento, a título de prática, de exercício de direito e de garantia deles. Nas adaptações da estrutura da Câmara, nós temos hoje banheiros adaptados em todos os ambientes, também para cadeirantes. Que aqui nós temos os representantes do povo, de toda a população, incluindo a população com deficiência. E quando eles trazem leis que beneficiam ou que trazem o direito deles à tona, isso torna a população com deficiência visível e mostra que eles estão sendo vistos enquanto pessoas de direito. Nós temos feito todas as ações de acessibilidade na Câmara, inclusive para os cadeirantes, né? Pessoas com dificuldade de mobilidade, acesso por elevador. Temos lugares reservados, adaptados para os cadeirantes no plenário. Fizemos uma parceria com o Instituto Luiz Braille para fornecer também a pauta das sessões em braille, né? Para que também pessoas com deficiência visual ou até cegas possam saber, acompanhar e entender aquilo que está sendo trabalhado aqui na Câmara. Uma coisa que parece pequena, mas criamos o espaço criança no plenário, né, para permitir também que as mulheres possam acompanhar, participar das sessões e ter um local adequado para deixar seus filhos. É uma ação também que visa
não só permitir a participação da mulher, mas criar assim, condições de acessibilidade para todos, né? Inclusive para a população de educação infantil. Acho que a gente conseguiu aqui em Campinas juntar aquilo que eu chamo de sujeitos sociais oprimidos. Então, seja nas lutas do combate ao racismo, seja nas lutas contra a homofobia, a gente conseguiu trazer a CUT, trazer os sindicatos, conseguiu trazer movimentos negros, movimento de mulheres, movimento de criança e adolescente, né? Movimento de moradia, sem teto, porque também são movimentos que eu falo que são feitos por pessoas. Que às vezes o fato do cara estar no sindicato não significa que ele não tem uma visão preconceituosa sobre alguns temas. Se ele está no movimento de moradia, de repente será até potencializado pelas condições, o ambiente que a pessoa vive lá, pela cultura que ela recebeu. Ele está sendo politicamente formado, está sendo educado politicamente, está formando a sua consciência de classe, mas é um processo. Nós fizemos recentemente aqui um convênio, uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público da Infância e da Juventude, como empresa. Estamos acolhendo jovens aprendizes que estão cumprindo medidas socioeducativas, né, para garantir uma oportunidade. Isso é uma forma de inclusão. Nós temos debatido muito a questão das cotas, né? Também temos na estrutura dos concursos também utilizado as cotas para pessoas negras, pessoas com deficiência. Então, essa é uma preocupação que tem que estar presente em todas as pautas de todos os gestores públicos e da sociedade. Essa pessoa não vai ser estigmatizada para o resto da vida. Que existe sim a possibilidade de reinserção social, de mudança de cultura, de mudança de ambiente, e que isso vai fazer total diferença na construção social dessa pessoa, que está se formando um adulto, um adolescente, enfim. Nesse sentido, é importante a gente levar em consideração um ponto que é: um jovem infrator teve uma situação pontual na vida, certo? Essa pessoa não pode ser estigmatizada e sofrer preconceitos, retaliações e discriminação sistêmica a vida toda. Do contrário, vai continuar, sim, realizando atos que vão fazer mal não só para ele, mas para outras pessoas também. E a gente precisa mudar a cabeça no sentido de que a mudança cultural é possível, mas ela só é possível a partir de oportunidades. Quando a gente rompe com isso, levando a possibilidade desta pessoa a construir um outro panorama, uma outra vida, uma outra possibilidade, a gente leva em consideração que é uma pessoa e que as pessoas podem ter segundas oportunidades. Em 2022 marca os 20 anos da lei municipal proposta pelo ex-vereador Tiãozinho, na comemoração desta data. E uma série de discussões naquele ano, uma série de atividades na cidade, levaram a Câmara também a desenvolver ações extras para comemorar o Dia da Consciência Negra. Todo mês de novembro, a Câmara, e principalmente a TV Câmara, ela faz uma série de programações ligadas ao tema. As comissões temáticas debatem muito a questão racial. A TV Câmara propõe em seus vários programas essas discussões com entrevistados e fontes relacionadas ao tema. É o caso do programa Questão de Ordem, é o caso do programa Ponto de Vista, é o caso do Conexão Cultural, que a gente traz pessoas ligadas às artes e às culturas para dar entrevistas e falar um pouco sobre o seu trabalho pertinente ao tema. Paralelo a isso, a Câmara também promove exposições. No último ano, por exemplo, nós tivemos uma exposição de fotografia dos fotógrafos da casa que registraram momentos de entrega do diploma Zumbi dos Palmares, tanto aqui dentro da casa, no plenário, quanto na atividade externa, né, onde foram feitos também esse tipo de honraria. Então é uma atividade muito intensa, é uma programação que é muito querida pela casa, tem muito carinho da parte da mesa diretora, e todo ano a gente tenta incrementar algo mais no mês
da consciência negra aqui no Legislativo. É uma mensagem de afirmativa, é uma mensagem de carinho, é uma mensagem de respeito e é uma mensagem de resgate histórico. A gente sabe que Campinas tem uma tradição muito ruim ao longo, principalmente ali do final do século passado, tal. Foi a última cidade brasileira a abolir a escravatura, enfim. É uma dívida que a Câmara está ajudando a contribuir com a comunidade negra. Campinas é uma cidade imensa que recebe migrantes, imigrantes, tem pessoas de todas as raças, etnias, todas as origens sociais, todas as representações religiosas. Quando dentro de uma cidade deste porte, com o panorama que a gente tem agora, 2025, a gente consegue compreender que respeito, a igualdade e diversidade são basilares nessa cidade, aí é papel do legislador direcionar isso de forma que seja efetivamente realizada a garantia de direitos, as pessoas sejam tratadas de forma igual e respeitosa. Isso quer dizer o que na prática? Significa que a gente vai precisar, enquanto sociedade, através também dos mecanismos legislativos, subsidiar situações, ações, políticas afirmativas que levem em consideração a diversidade dessa cidade, de quem é daqui, nascido e criado, de quem chega, de quem sai, de quem está em trânsito. Se ter uma lei é que dá mais legitimidade pro conselho, né? Porque foi uma lei que criou o conselho e aí o conselho vem atuando, né, através da sociedade civil, das suas representações, a gente vem trabalhando para que realmente políticas públicas voltadas para a população negra sejam executadas no município. Que tivesse mais ações, momentos em que os vereadores pudessem ouvir as dificuldades com detalhes desse município que tem deficiência. Nós temos sempre tido diálogos e trazido aqui os diversos órgãos municipais para responder. Então, sempre eu passei por diversos presidentes dessa comissão e sempre essa população é acolhida. A gente tem uma Câmara muito madura com relação a essas questões, mas isso se dá também porque a gente tem um movimento negro na cidade de Campinas extremamente organizado. A Câmara ela é o órgão mais próximo da população, independente se é a população negra, LGBT, jovem, mulher, idosos, né, periférica, é a mais próxima. E nós que temos condições de entender quais são as dificuldades. Então, a Câmara Municipal de Campinas, né, ela é fundamental que a gente esteja mais próximo da população, que a gente crie diálogos, espaços, construções, para aí assim transformar isso em políticas públicas. É óbvio que nacionalmente a gente também tem diretrizes importantíssimas, mas é aqui no município que a gente consegue discutir as questões específicas. A sociedade vai mudando, vai evoluindo e o parâmetro do que é certo e errado, do que é adequado ou inadequado vai sendo modificado. Isso é no curso da história, em qualquer país, em qualquer momento da sociedade, sempre foi assim e provavelmente vai continuar sendo. Todo cidadão de Campinas, independente da sua condição, ele tem que ter direito a acesso aos serviços públicos ofertados, educação, saúde, transporte, habitação e viver num ambiente ecologicamente equilibrado. Também as políticas na área ambiental ajudam, obviamente, na qualidade de vida de todos. E a gente tem procurado fazer isso com muita determinação e responsabilidade.